E aí, pessoal, boa noite. A gente está aqui de volta. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Maria Braga, coordenadora de cultura do SESC. Seja bem-vinda, Maria Braga. Muito bom tê-la aqui, viu? E a galera tá entrando. Galera, o papo hoje vai ser com a Cristina Montenegro. Ela já está online aí. Daqui a pouquinho eu chamo ela. Mas antes disso, vamos falar um pouco da programação do PAN, Potência de Artes do Norte. O que é o PAN? O PAN é uma programação com festivais de artes cênicas, né, discussões e reflexões sobre a arte cênica da região norte. Então, pessoal, o PAN começa de 11 a 19 de maio, né, com ingressos a partir de R$ 5. Super barato, gente. Então, vai lá, acessa, segue o Instagram do PAN. Olha, galera, por favor, coloca aí o Instagram do PAN para o pessoal poder seguir, por favor. Segue lá, compra teu ingresso e acompanha a programação, tá certo, pessoal? O pessoal tá chegando aí. Ó, outro recadinho que eu quero dar é um outro evento muito bacana chamado Semana da Mãe Atípica, realizado pelo movimento Mães Coragens Indesistíveis, tá? É um projeto muito bacana aqui de Rondônia. E o evento vai acontecer no Instagram das Mães Coragem, tá? Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre a realidade das pessoas que têm filhos com deficiência ou parentes, né? Acompanhe essa programação que vai estar muito bacana. Então, segue lá o Instagram das Mães Coragens Indesistíveis e acompanhe a programação, que vai de 17 a 24, tá certo? Até ontem a gente estava aqui com o Esquenta do PAN, com 7 representantes da região norte, né, que discutiam um pouco sobre a realidade de cada estado. E esse debate ele vai voltar agora na Setorial de Teatro do Norte, aqui também no PAN. Gente, tá muito bacana, é muito baratinho, e o recurso que vai ser arrecadado nesse festival vai ser destinado a pessoas que estão precisando, aos artistas que estão precisando, tá certo? Ó, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa live hoje com a Cristina Montenegro, que é psicóloga, coordenadora de conteúdo da campanha Homens Libertem-se e autora do livro Homem Ainda Não Existe, compartilhando reflexão para que um dia ele exista. Cris, dá um oi aí para eu poder chamar você. Ah, já deu aqui. Vou chamar Cristina. Já chamo ela aqui, psicóloga e coordenadora de conteúdo da campanha Homens Libertem-se. Tá certo? Vamos ouvir um pouco sobre o tema masculinidades, o qual somos civilizados de fato. Cris, boa noite! Ei, tudo bom? Há Que quanto bom tê-la tempo? aqui, minha querida, que saudade. Nossa, nem fala. Eu quero um jambo de presente, hein? Você me manda um jambo por Sedex, por favor. Tá? E tu sabia que tá na época de jamba agora, a rua tá cheia de jamba. Ai, meu Aí, Deus. aí eu saio na rua, não posso catar um jambo, eu pego umas varas, aí pego um saco assim, saio catando o jambo, derrubando e colocando no saco. Tá cheio. Eu Bem na amo jambo. época. E como é que você tá, Cris? Ralando, trabalhando muito, trabalhando online, né? Claro, Sim. evidente. Mas estou trabalhando muito, estou trabalhando bem. E estudando, como sempre. Lendo, as Nesse coisas, momento, escrevendo. a demanda aumentou de trabalho na área da Aumentou, psicologia? sabia? Aumentou. É significativo, mas eu mesma não pensei que fosse fazer uma diferença, mas fez. A procura ficou maior. É bem delicado, né? Eu estava conversando um dia com a Mariângela, lembra da Mariângela? Psicóloga também aqui. Eu não sei se você conheceu. Acho que conheceu sim a Mariângela do SESC. A gente estava Sim, conversando sobre. Sim, a Mariângela Onofre. A gente estava conversando sobre essa situação, né, atual que traz a solidão e a questão das dificuldades da convivência também, que também é muito difícil, né? E ela falou a sim. mesma coisa que você, que a demanda de trabalho na área da psicologia aumentou muito. Aumentou sim. Não só de Bacana. clientes, não só de clientes, mas de solicitações assim que vêm de pessoas que você conhece, que não são para terapia, mas que são solicitações que está na cara que a pessoa procurou você porque você é do ramo.
né? É uma abordagem, uma interação diferente. Mas para todo mundo, né? É um baque, né? Você saber que você está fazendo parte de um momento histórico, de um momento que vai virar livro. Livro não, vai virar 1 milhão de livros, né? Não vai demorar muito. Né? Tudo, né? É um momento histórico, né? E é curioso porque eu tenho um detalhe pessoal que tem um link com isso, que é o fato de que eu perdi o meu avô paterno, eu não conheci, porque eu perdi ele para a espanhola. O meu avô paterno, ele faleceu quando meu pai tinha uns 11 anos, na espanhola, porque ele trabalhava na Conlurb, não era na Conlurb, porque não existia Conlurb ainda, mas no equivalente da Conlurb, né? E aí chegou uma hora que ele teve que sair, ele e vários colegas dele tiveram que sair de carrinho de mão catando cadáver na rua, né? E aí ele se contaminou e faleceu. Então tem uma conexão aí histórica com a coisa mais próxima disso que a gente tem no mundo contemporâneo, né? Como é triste, né, saber que ainda tem pessoas que não levam a sério essa situação, né? Que não respeita a dor do outro e trata tudo isso com uma falta de educação e respeito enorme, né? Isso é muito triste. Pois é, por isso eu perguntei, até que ponto nós somos, a gente merece se dizer civilizado já? Isso é civilizado? Isso é um ser civilizado? Um ser que não, né, nem diante da morte, na real, né, a morte está ali batendo na portinha, né, para ele mesmo. Sim. E para todo mundo que está ao redor dele, e nem aí, né? Não, é pouco civilizado e é completamente infantiloide, né? É uma coisa grotesca, é ridículo. Triste, grotesco. Vamos lá, Cris, vamos lá. Pessoal, durante a conversa, vocês podem estar mandando perguntas, vocês podem estar fazendo um comentário, eu ou a Cris pode estar lendo durante a conversa, tá, Cris? Tem muita gente que te conhece aí, mandando um beijo, abraço. Deve ter uns conhecidos aí. Ó, gente, quem eu não tiver visto, que eu, mesmo de óculos, aqui eu não enxergo muito legal, né? Então, se eu não vir alguém, se eu não mandar beijo, se eu não responder, pelo amor de Deus, ó, beijo para todo mundo, pronto, tá todo mundo beijado. Bom, mas se a gente também não conseguir responder tudo que perguntar, se tiver uma pergunta que a gente passar batido, passa para a Cris, e ela responde depois em box, não é isso, Cris? Claro, vidente, com o maior prazer. Minha querida, vamos lá. Como é que te levou a estudar a masculinidade? Como é que surgiu isso na sua vida? Menino, é uma história meio compridinha. Posso contar a história comprida na real? A história... Como aconteceu, tá? Bom, para começar... Tem um detalhe que eu acho que influencia isso. Eu tive a bênção de ter um pai bacanérrimo, um irmão bacanérrimo, e as minhas primeiras amizades, como quando eu era criancinha, pequenininha, foram meninos, né? Então, eu acho que isso já deixou uma marquinha, assim, de que eu não tinha como olhar para as masculinidades como quem olha para inimigo. Não ia acontecer isso nunca. Aí, muito bem. Eu cresci e eu fui... A vantagem de você ser velho, né, você ter 70 anos hoje em dia, é que você passou por várias coisas que as pessoas falam. Não, eu estava lá. Eu estava em loco, né? Então, por exemplo, eu passei pelo feminismo, né? E na época que eu militava, mesmo de ir nos grupos, de frequentar os grupos, eu não frequentava um grupo, eu frequentava vários grupos. Desses vários grupos,
dois, eram os que eu ia mais, assim, que eu frequentava mais, era o Movimento da Mulher Brasileira e o Brasil Mulher. O Movimento da Mulher Brasileira era um grupo que sempre tem esses... Qualquer movimento da organização civil, da sociedade, tem, evidentemente, um bracinho dado com questões políticas. Inevitável. Sim. Não tem muito... Então, o Movimento da Mulher Brasileira era meio que apadrinhado pelo MDB da época. Vamos lembrar que ainda era ditadura, né? E só tinha MDB, né? Só tinha MDB ou Arena. Né? Então, o MDB dava uma padrinhada ali no Movimento da Mulher Brasileira. E o Brasil Mulher era, por sua vez, o reduto do pessoal que iria fundar o PT um pouquinho depois, né? Que era a alternativa que estava ali nascendo e tal, naquele ponto da ditadura. E nesses dois grupos, a gente... eu comecei, paralelamente a isso, eu comecei a estudar teatro. Ainda nem era na faculdade, antes da faculdade, com um grupo de teatro chamado Pessoal do Cabaré. Eu estudava com eles. E então juntou a questão do feminismo com a questão do estudo de teatro. E aí veio um bendito 8 de março, em 1979, veio uma celebração de 8 de março que o pessoal do teatro resolveu fazer um trabalho através do estudo do Boal. A gente recebeu um convite para o sindicato, era Sindicato dos Metalúrgicos até a página 3, porque o feminismo era tão forte na época que dentro do Sindicato dos Metalúrgicos tinha um Sindicato das Metalúrgicas dentro, funcionava ali dentro. Então, esse funcionário das moças nos convidou para fazer um trabalho teatral provocador, como é a técnica do Boal, que você conhece de trás para diante, né? Que não é a cena pronta. Você até ensaia alguma coisa, mas o mais importante é toda a provocação ao público e a interferência do público. E ali a gente começou uma meia dúzia de cenas e a coisa se desenvolveu e foi super bacana e tal. Um ator já falecido chamado Buza Ferraz, que muita gente conhece, era do pessoal do Cabaré, um dos coordenadores do pessoal do Cabaré. E ele falou, olha só, deu tão certo aqui, né? Por que a gente não tenta fazer na Zona Sul para ver se a galera da Zona Sul, dita de elite, não sei o quê, vamos lá ver se tem alguma diferença e tal, se faz diferença a gente fazer lá? E aí arrumamos de fazer na Faculdade Cândido Mendes, que tinha e tem o Teatro Cândido Mendes, e onde a gente, inclusive, desenvolvia os estudos e todas as experiências do grupo de teatro. E aí a gente foi fazer lá, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Na época, no Rio de Janeiro, se você chegasse na praia e dissesse, olha, vai ter isso assim, assim, no lugar tal, a coisa ia passando para o outro, lotava. O que você fizesse, lotava. Né? Uhum. E aí a gente fez para um público legal, tipo gente sentando no chão. Assim, e aí tinha uma cena que era eu e Buza fazendo um casal. E aí o Buza começou a viajar, começou a transformar aquele marido daquele casal, naquele dia lá em Ipanema, começou a transformar aquele marido num cara que, na época, 1979, por mais modernos que a gente já se achasse e tudo mais, aquele cara não existia. Aquele marido, na real, não existia. Era um cara que, eu, como fazendo papel de mulher dele, dizia, porque hoje eu vou fazer isso. Tá legal. Hoje eu vou sair com as amigas. Bacana. Hoje eu quero ficar sozinha. Legal.
Ah, eu não sei, eu tenho vontade de conhecer outras pessoas. Vai fundo, bacana, legal. Ah, porque, entendeu? Eu lavo a louça para você. Enfim, uma série de coisas Um que homem que ainda não estão em existe. debate. Oi? Um homem que não Oi? existia. Não existia, né? E aí eu, atriz, psicóloga, feminista, em cena, comecei a ficar. Eu não sabia mais o que dizer para aquele marido. Não tinha mais o que eu dissesse para aquele marido. Não tinha mais como provocar aquele marido. Porque ele topava todas. Ele achava tudo maravilhoso, tudo ótimo. E aí eu comecei a ficar desconcertada. Só que não fui eu que fiquei sozinha desconcertada. O público fez um pacto comigo, com a minha personagem, porque o público também não sabia o que dizer. O público também não sabia como se comportar diante daquele homem, né? Naquela noite, eu saí de cena e eu disse, tudo bem, continuo com os grupos feministas, daraná, nananã, tudo, claro, sou mulher, imagina, não tem condição. Mas estudar, eu vou começar a estudar os homens, porque aí acendeu uma luzinha na minha cabeça, eu disse, peraí, tudo bem que os grupos feministas, na época, né? Aqueles grupos feministas todos, quando se reuniam, se alguém pensa que só tinha mulher, os grupos tinha de tudo em termos de mulheres e tinha homens também. Os homens frequentavam normalmente, porque a questão era o tema feminista. O tema feminismo era um tema humanista, e era isso que importava. Era o fato de ser um fator civilizatório, como eu gosto de dizer, um fator civilizatório humanista para a sociedade em geral. Então, os homens frequentavam da mesma maneira. Mas as questões masculinas não entravam em debate, nem se cogitava isso. Então, eu falei, as mulheres têm fala, as mulheres falam. Aliás, isso até faz parte do bom, tanto do bom senso quanto do senso comum, né? De que até hoje mulheres falam muito mais e com muito mais facilidade, falam inclusive intimidades, falam até com essa espontaneidade que eu estou aqui te recontando essa história, né? Mas homens se expressam muito menos, falam muito menos de si mesmos, né? Sempre dão preferência, costumam dar preferência ainda até hoje a temas objetivos ou externos, né? Então, eu falei, eu vou estudar os homens, porque quem não fala ainda são os homens. Então, eu vou me dedicar a isso. Então, isso foi em março de 1979. Pronto, contei a história cumprida. Chega. Bacana, eu acho que saber disso. Cris, explica pra gente qual é o conceito de masculinidade. Masculinidade é um conceito que está completamente em aberto. Inclusive, o plural, a questão da escolha pelo plural, obviamente não é minha. A escolha por usar masculinidade no plural foi uma escolha das universidades, foi uma definição acadêmica que começou, eu não sei o ano certo, mas foi na década de 80. Quer dizer, recentíssimo, né? Vamos combinar que os anos 80 foi ontem, né? Sim. Em termos de tempo histórico e tudo mais, os anos 80 é ontem, né? Então é muito recente. E exatamente porque ainda está em aberto, ainda não tem definição, porque só quem vai poder definir, não só conceituar melhor, como definir melhor e definir especialmente pelas suas características de uma maneira melhor, serão as próprias masculinidades. Aquelas pessoas que disserem, opa, masculinidades, eu faço parte. Agora, quem são essas pessoas, né? Quem são essas masculinidades? As masculinidades são homens heterossexuais, homens homossexuais
e transgêneros em geral, né? Porque se uma pessoa nasce sexualmente se ela nasce com pênis, o sexo dela é o pênis, mas o pênis não define o gênero dela. Ela pode ter pênis e dizer, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, gente. Eu me sinto, a feminilidade é preponderante em mim. Ou ela pode dizer, e não sei, às vezes eu gosto de ir por aqui, às vezes eu gosto de ir por aqui, né? Ou a pessoa pode nascer com vagina e dizer, epa, peraí, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu me sinto masculina. O que leva um transgênero que nasceu com vagina a dizer, eu sou feminina. Masculinidade não tem nada a ver comigo. Então, é esse conjunto de pessoas reunidas em torno do tema masculinidades que talvez um dia venham a definir, a conceituar e a definir características. O que é esse treco que a gente chama de masculinidade? Está totalmente em aberto. Né? Daí o plural. E você falou sobre a questão do feminismo. E como é que o feminismo dialoga com esse conceito que está sendo criado, né? Que está sendo estudado e é novo com esse conceito? Olha, aí a gente entra numa casa de vespas, porque também o feminismo, hoje em dia, a gente também não tem mais como falar feminismo. A gente é praticamente obrigada a falar em feminismos, porque é tanta linha, é um leque de pensar, né? É um leque de pensamentos, né? E com alguns eu me alinho, com outros eu não me alinho, não. Às vezes, até com aqueles que eu me alinho frequentemente, em determinado momento, eu deixo de me alinhar. Então, isso é complicado. Eu não milito mais em termos de ter um grupo para frequentar, ter um lugar para ir. Não tenho mais, isso eu não tenho mais. Eu vou acompanhando conceitualmente, vou acompanhando pelos grupos quando eles se expressam, dialogo quando possível, através das redes sociais ou através de eventuais encontros, né? Tem uma coisa, inclusive, essa dificuldade de comunicação com alguns grupos feministas, eu posso até te exemplificar por coisas que eu e Maíra Lana passamos através de atividades da campanha Homens Libertem-se, tá? Bom, para quem entrou agora, para quem está assistindo, não faz a menor ideia, vou dar uma rápida explicação do que é a campanha, tá? A campanha Homens Libertem-se foi criada pela Maíra Lana. Maíra Lana é uma atriz e cantora e diretora e, nossa, ela é multitalentosa, é uma multiprofissional da cultura típica da pós-modernidade, né? É um leque, uma pessoa leque. Então, a Maíra, num determinado momento, por conta do encontro que ela teve com um rapaz que estava de saias, através desse contato, despertou uma coisa nela, ela começou também a pensar e a estudar e tudo mais as masculinidades, e aí pensou em criar, como ela é da área da cultura, pensou em criar e criou a campanha Homens Libertem-se, cujo objetivo principal, além de fazer textos, oficinas, ou essas coisas todas, o principal é gerar performances teatrais, provocativas, em cima dos temas referentes às masculinidades. Ela teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos e você conhece o Living Theatre, né? Claro, evidente, né? Que é um grupo de teatro, nossa, faz parte da história do teatro mundial, né? E aí, na época em que ela esteve lá, ela pôde ir lá e a Judith Malina, que era líder do Living Theatre, ela pôde entrar em contato com a Judith Malina.
E contou essa história para a Judite, porque o Living Theatre, de certa maneira, tem um histórico de performance, né? Didático, né? E aí a Judite foi encantada com a ideia, falou, isso, faça e eu quero estar junto. Por favor, coloque, acrescente o nome em inglês, porque eu vou endossar essa campanha. E endossou. Então, foi assim que essa campanha foi criada. Muito bem, voltando ao feminismo, o que foi acontecendo? Em várias ocasiões, a gente chegou a ser convidadas, né? Às vezes Maíra, às vezes eu, às vezes as duas, para falar em mesas, encontros e tal, sobre questões de gênero, inclusive questões específicas de masculinidade. E aí começou a acontecer de moças que se diziam feministas, se diziam e se dizem, devem continuar se dizendo, né? Mas que tem essa coisa de partir do princípio que homem é inimigo, que homem é rival, que homem... Sabe, é como se fosse um adversário. A gente não está... Eu e Maíra não estamos aqui nesse planeta para ser adversário de ninguém, sabe? A gente está aqui para... Eu e Maíra estamos aqui nesse planeta para a gente ser adversária do caldo cultural patriarcalista, patrimonialista. Sim. Certo? Então... o que aconteceu? Algumas pessoas tiveram brigas, tentaram comprar brigas conosco, como se nós fôssemos alguma espécie de traidoras, porque a gente simplesmente não chegava lá e não saía falando coisas horrorosas dos homens. A gente questionava os homens, a gente questionava questões que, inclusive, ferem os homens, né? Sim. Então, a nossa questão com o feminismo, hoje em dia, é essa, entendeu? A gente dialoga, estamos abertérrimas a continuar dialogando e tudo mais, tudo lindo, tudo ótimo, né? Cris, mas você acha que isso tem a ver com a resistência? Com a resistência ou por entender que a masculinidade tem a ver com o machismo? Aí é que está. Eu, particularmente, aí estou dizendo eu, Cristina Montenegro, Sim. psicóloga, que estudo esse treco, eu aboli a palavra machismo do meu dicionário. Eu não uso machismo. Por quê? Sim. Essa é uma questão conceitual. Machismo, como é que essa palavra vem do quê? Essa palavra vem de macho, certo? Se não fosse a palavra macho, que define homens, e principalmente homens heterossexuais, se não existisse essa palavra, não existiria a palavra machismo. E acontece que o problema não está nisso, o problema não está no macho, no fato da criatura ser um macho. O problema está se a criatura, seja homem, seja mulher, seja heterossexual, seja homossexual, seja trans, seja o que for, se aquela pessoa está bêbada de caldo cultural patriarcalista, patrimonialista, aquela pessoa está sendo bélica, aquela pessoa está sendo autoritária, aquela pessoa está desrespeitando o outro, aquela pessoa está passando de trator em cima de qualquer coisa que mereça o nome de humanismo. Então, eu não vou usar a palavra machismo. Por quê? Porque eu não estou me referindo aos machos, eu estou me referindo a qualquer um que esteja bêbado de caldo cultural patriarcalista, patrimonialista. Aí sim. E isso diz respeito a qualquer pessoa de qualquer expressão de gênero, nascida com qualquer sexualidade. Então, E você acha que esse caldo afeta de forma direta a civilidade, isso? Afeta? A questão da civilidade, do quão somos civilizados? Sim, evidente, evidente. Porque posso fazer colocar uma questão teórica? Vou colocar uma questão teórica. Tá? Fica à vontade, Cris. Que espaço é seu.
que pega as duas coisas, tá? Primeiro, uma questão teórica. Por uma coincidência extraordinária, em 1949, que, aliás, foi o ano que eu nasci, em 1949, nós tivemos 2 livros, o mundo, o planeta, recebeu 2 livros que fizeram sucesso. Um é mais famosinho, graças até ao feminismo, ficou mais famosinho que o outro, mas os 2 tiveram grande impacto. Foi O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. O outro livro foi Macho e Fêmea, da antropóloga Margaret Mead. Muito bem. Os 2 saíram em 1949. Essas 2 pessoinhas, Simone de Beauvoir, que estava lá na França e tal, e Margaret Mead, que estava viajando pelo mundo, obviamente não tinha internet, as 2 não trocaram e-mail algum, não combinaram nada, certo? Então é uma questão de sincronicidade, por uma sincronicidade absurda, porque provavelmente o ser humano estava pedindo para falar desses assuntos, enquanto a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, faz a famosa afirmação, meio pergunta, meio afirmação. Mulher não nasce mulher, mulher se torna mulher. Enquanto a Simone de Beauvoir ia por aí, a Margaret Mead fazia uma coisa semelhante, só que se reportando à construção dos homens, onde ela dizia, o homem, quando sentiu necessidade de se civilizar, por isso, a tua pergunta lembrou essa questão conceitual, teórica, o ser humano, o homem pai, não o homem ser humano, não, o homem masculino, né? As masculinidades de época se tornaram civilizados, se civilizaram, porque eles, num determinado momento, com a descoberta da paternidade, eles refizeram uma das perguntas mais importantes para o ser humano, uma pergunta que, segundo ela, né, que ela lembra isso, que já existia antes até da filosofia se chamar filosofia, que é a pergunta: o que é que me faz humano? O que é que me torna humano? Quando a paternidade começou a se definir para os homens, sim, os homens foram obrigados a fazer essa pergunta. E aí, o que os homens começaram a fazer? Eles começaram a se organizar, socialmente de outra maneira. Por quê? E o que isso tem a ver com civilização? Porque eles sacaram, na medida em que eles descobriram a paternidade, que aquelas crianças tais e tais eram filhos deles, eles descobriram que era muito mais bacana, ao invés de destruir, atacar, entrar em rivalidade, entrar na porrada, cair de porrada em cima daquelas crianças, que era muito mais jogo nutri-las, cuidar delas, porque isso ajudava eles a se organizarem. Então, essa questão da civilizatória, para Margaret Mead, construiria o homem, teria construído o homem, as possibilidades do homem, a capacidade civilizatória do homem. E a evolução da mulher, o desenvolvimento da mulher, ou, como se diz hoje, vou usar uma palavra moderna, vou usar uma palavra contemporânea, o empoderamento da mulher, para a Simone de Beauvoir, começava no momento em que a mulher tomava consciência de que ela podia se construir do jeito que ela quisesse. Da maneira que ela desejasse. Então, tem esse fato teórico muito curioso dessa sincronicidade. E todos 2 têm a ver com capacitação civilizatória. Todas 2 falam em evolução. Todas 2 tratam de organização, todas 2 tratam de pacificação, inclusive. Né? No meu livro,
eu não faço afirmação nenhuma para homem. Eu não vou ensinar homem a ser homem. Imagina, ridículo. Imagina se eu vou passar esse papel ridículo. Né? Eu só faço perguntas. O meu livro se baseia em 3 perguntas e, ao longo do livro, eu ainda vou desdobrando essas perguntas em outras perguntas. Eu vou pensando... Quais são as 3 perguntas, Cris? Oi? Quais são as 3 perguntas? Quais são essas 3 perguntas? Já vou dizer já. Deixa eu só falar uma coisinha. Esqueci. Agora, bom, então deixa eu te responder, porque agora eu já esqueci para onde que eu ia. Mas, de repente, eu lembro. Tudo bem. O importante é a gente ir conversando. As 3 perguntas do livro, as 3 principais, né? As 3 que abrem o livro, que começam, detonam as reflexões, porque eu proponho reflexões. Né? A primeira delas é masculinidades. Deixa eu perguntar uma coisinha. Vocês leem os mesmos jornais que eu, né? Vocês veem a mesma televisão que eu. Vocês ouvem o mesmo rádio que eu. Vocês têm as mesmas informações que eu tenho. Ponto. Bom, se vocês recebem a mesma carga de informação, de comunicação e de informação que eu recebo, então vocês sabem que todas as estatísticas de baixaria, todas as estatísticas negativas, todas as estatísticas de notícias trágicas, horrorosas, de sofrimento e de morte do mundo, todas elas, em todas essas estatísticas, quem sai perdendo são os homens. Todas. Quem mais morre são os homens, quem mais se suicida são os homens, quem mais adoece são os homens. O maior número de internações hospitalares, inclusive psiquiátricas, são de homens. O maior número de aprisionados, de gente que está na prisão, que está na cadeia cumprindo pena, a maioria é de homens. O maior número de mortos em acidentes automobilísticos ou outro tipo de acidentes de trabalho também, acidentes automobilísticos e de trabalho, são de homens. Então, os mais penalizados com sofrimento e morte do planeta são os homens. Toda a carga de informação, toda a carga de comunicação e informação que a gente tem hoje em dia, e não é pequena, vamos combinar que de muitos anos para cá, é uma enxurrada de informação, a informação corre o mundo, corre o planeta rapidinho. Não é possível. Vocês viram as mesmas informações que eu. Bom, se vocês viram as mesmas informações que eu, aí vem a segunda pergunta. A primeira vocês viram, né? Essas estatísticas. Então, vocês sabem disso. É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se vocês sabem disso, me expliquem, por favor, por que até hoje vocês são o único grupo de gênero que não se organizou, que não se preocupou em se organizar, né? Como elemento importante, elemento relevante da sociedade civil, para sentar, debater entre si sobre essas suas questões, que são questões que só causam sofrimento e morte a vocês. Guerra, né? Hoje em dia, a gente já tem soldada, né? Já tem, infelizmente, muitas mulheres já caíram na roubada de entrar em trabalhos bélicos de guerra, mas vamos combinar, 80% ainda é de homens, né? Sim. Nada disso levou vocês a se reunirem? Ok. Terceira pergunta. Vocês nem se reuniram. Vocês são o único grupo de gênero humano, né, o único grupo de categoria de gênero entre a espécie humana que sequer se reuniu para conversar sequer sobre os seus próprios problemas. Tá. Então me expliquem o seguinte, vocês realmente acham justo e vocês realmente acham correto, produtivo,
conveniente que vocês detenham a grande carga de poder sobre o planeta? Inclusive, a maior parte, a total responsabilidade sobre o poder bélico do planeta? Porque só tem homem mandando na fabricação, no comércio de armas, né? Só tem homem interessado nisso e fazendo isso, não tem mulher. O homem a guerra é a invenção do homem, né? Oi? A guerra é a invenção do homem, né? E ele fica propagando isso a vida toda. A guerra é a barbárie. A guerra é a barbárie, né? Explícita. Se a gente ainda tem guerra, acabou. Se a gente ainda tem guerra, a gente não está civilizado. Acabou. Ah, lembrei aquilo que eu estava querendo lembrar naquela hora, antes de falar quais eram as 3 perguntas, é que é a única afirmação, eu não digo isso tão claramente assim no livro. No livro eu vou mais na maciota para evitar ficar fazendo afirmação. Mas em outros textos posteriores, e quando eu me comunico sobre o assunto com as pessoas, eu falo na maior. A única afirmação que eu insisto com as masculinidades é: desertem, saiam dessa roubada, desertem. A guerra do Vietnã, inclusive, um dos fatores para ela parar, né, um dos movimentos da sociedade civil para colaborar para que a guerra do Vietnã parasse, aquela loucura, aquela bestialidade parasse, foi exatamente o número de rapazes que desertou e, com a ajuda das mães deles, as mães deles ajudaram, porque muitos que desertavam, evidentemente, não podiam voltar para casa, eram desertores, iam ser presos, né? Então, eles tinham que fugir para outros países e tudo mais. As mães deles, com eles, que divulgavam a campanha: desertem, 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 desertem. Né? Isso foi uma das coisas que ajudou. E eu insisto nisso: desertem, saiam dessa roubada. Tanta coisa para fazer, por favor, tanta coisa civilizatória que a gente precisa para fazer. Né? Ô, Cris, olha só, o Fabrício está fazendo uma pergunta aqui. Como amenizar comportamentos das masculinidades tóxicas em tempos de pandemia? Olha, tá difícil. Eu não sei. Não sei por um fator muito simples, né? Acontece que antes da pandemia, as providências, porque isso você precisa estar institucionalizado, certo? A lei tem que ser clara, tem que estar não só clara, como a lei precisa ser cumprida. E a gente sabe que nas questões de violência doméstica, mesmo antes da pandemia, muita gente vítima de violência doméstica era muito mal recebida, né? Se ia tentar buscar fazer com que a lei fosse cumprida, né? Muita gente era mal atendida, muita gente não era bem orientada, né? A questão, como é que eu vou dizer, institucional, que é a que permite que a lei seja cumprida, porque entre existir a lei se fazer cumprida institucionalmente, vai uma longa distância, certo? O que acontece? Antes da pandemia, isso já estava completamente avacalhado. Me desculpe, vocês me perdoem o vocabulário às vezes, mas eu dou preferência à espontaneidade do que ao barroquismo da linguagem, tá? Então, o que acontece? A gente, ainda por cima, a coisa já não ia bem antes de se instalar a barbárie governamental. Infelizmente, de um ano e pouco para cá, a gente está vendo que a gente está dentro de um sistema governamental bárbaro. A própria instituição governo é bárbara. É grosseira, é autoritária, desrespeita a lei, pisoteia a civilidade, pisoteia a Constituição. Bom, essa
ordem governamental que se instalou, infelizmente, ainda por cima, explicitamente, não só não deu o menor apoio para essas questões de violência doméstica, feminicídio, etc. e tal, como ainda por cima acabou de avacalhá-la com declarações públicas oficiais que desqualificavam isso. Desqualificavam com uma grosseria. Eu não sei nem que vocabulário usar, juro. Eu não sei que vocabulário. É uma coisa tão baixa, uma coisa tão vil, é uma coisa criminosa, de tamanho, coisa para tribunal de raia, né? E aí, o que aconteceu? A gente, sob a tutela dessa barbárie governamental, a gente entra na pandemia. Então, como é que eu vou te responder isso, Fabrício? Me explica. Não tenho como. Complicado, né? Infelizmente, não tenho como. A única coisa, as pequenas saídas, como sempre, que vem de baixo para cima, que são muito modestas, mas que são muito, quando vai sendo tecida uma rede de solidariedade real entre as pessoinhas que se dispõem a fazer isso, a trazer as coisas de baixo para cima. Quando essa tessitura se dá de fato, a solidariedade entre as pessoas, tipo, se eu ouvir aqui da minha janela alguma baixaria, eu vou intervir, óbvio. Vamos combinar que se muita gente, como eu, fizer essa pequena gotinha de água no bico do beija-flor para apagar o incêndio da floresta, se muitos beija-flores se juntarem e pegar cada um sua gotinha e levar para apagar um incêndio na floresta, quem sabe pelo menos um pedacinho da floresta não seja salvo, não é mesmo? Uhum. É isso que eu tenho para te dizer, Fabrício. Se você tiver alguma coisa para me dizer, diga, por favor. Vou adorar ouvir, Fabrício. Fabrício é gente finíssima. Você conhece ele? Eu pessoalmente não conheço ele, não. Talvez não. Eu não consegui identificar, mas eu vejo depois. Cris, acredito que passou uma hora já. Conhece, Fabrício. Cris. Já passou uma hora, acredita? Jura? Tá acabando? Tá acabando. Mas olha só, tem um tempo para você fazer as últimas considerações, né, sobre essa questão do consumo civilizado. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai dar um panorama diferenciado, né, de tudo isso que a gente viu antes. Fala aí para a galera, para essa galera que está ouvindo a gente. Olha, o que eu tenho para dizer sobre isso é que, óbvio, que já existem ilhas. Em plena barbárie, em qualquer barbárie que você... Até no meio da guerra. Em qualquer cena de guerra, num determinado momento, você é capaz de ver um gesto de ternura, um gesto de cuidado, um gesto de solidariedade. Dessa mesma forma, na sociedade já existem pontos de luz, pontos de paz, pontos de diálogo, pontos de gente disposta à diplomacia, ao contato diplomático. Né? A gente já sabe falar, gente, pelo amor de Deus, né? Está todo mundo crescido, a gente aprendeu a falar, olha que glória. Quem aprendeu a falar é capaz da diplomacia, por favor. Né? Você não usar a diplomacia significa que você ainda é uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, sem educação, na pracinha, brigando com o amiguinho, tascando seu brinquedo na cabeça do amiguinho, não é mesmo? Então, esses pontos de luz, vamos aumentar eles. Vamos aumentar eles, inclusive, concretamente, com relação às masculinidades. Olha quantos pontos de luz já existem, quantos grupos de homens já começaram, sim, de uns anos para cá, a se reunir. Mas é tão modesto, não importa se é modesto. O mais importante é que seja espontâneo, que venha de baixo para cima, que não seja cooptado por ninguém, por nenhuma instituição. Homens, não esperem nenhuma instituição chamar vocês para se reunirem, não. Vão se reunindo. Junta, garra. Você é engenheiro, tá? Chama o teu porteiro. Chama o cara ali do botequim, o teu garçom que te serve no botequim. Chama os homens, tudo que você conhece, de tudo quanto é classe social. Junta, agarra todo mundo, combina um dia para conversar sobre vocês, sobre o que significa ser homem. Porque não é possível que homem seja só
Bom, se ele é pai, então ele é bonzinho. Ah, ele é tóxico, então ele é mau. Ah, não é possível. Me desculpe, mas homem não pode se dividir só nessas duas coisas. É pai, é bonzinho. É tóxico, é mau. Não. Me desculpe. Homem é uma coisa hipercomplexa. Masculinidades é um conceito hipercomplexo. Né? Então, vão se reunir. Não espere a instituição chamar, não. Autonomia é fundamental. Né? Vamos virar ator social. As mulheres se reuniram e viraram o ator social mulher. Os LGBT se reuniram e viraram o ator social LGBT. Né? Eu não preciso falar as mulheres. Eu falo a mulher, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Eu não preciso falar o gay, a lésbica. Não, fala LGBT, todo mundo sabe de quantas pessoas eu estou falando. Agora, homem ainda não existe. Os homens existem, mas o homem, ator social, ainda não existe. Ele não se reuniu e não debateu suas questões suficientemente, consistentemente. É isso. Que Maravilha, mais? passaria a noite lhe ouvindo meu aqui. Jambo, hein? Você não vai esquecer meu jambo, não, hein? Quero meu jambo pelo Sedex. Agora só não quer. Cris, muito obrigado por tua participação. Passou um monte de gente querida aqui, mandando um beijo para você. A Zaine, a Mariângela, a Keila. Gente, a galera de Porto Velho! Eu amo Porto o Velho! Juninho. O Juninho ficou muito feliz quando eu soube que você ia falar. Olha aí, ó. Beijo, linda, Cris. A Zaine mandou um beijo para você. Beijo, Zaine! Adoro Porto Velho. E muito, Cris, muito obrigado. Com certeza a gente vai se encontrar novamente. E meu irmão. E mais à frente. Meu irmão agora. Meu irmão e vai comer muito jambo. Tá aqui teu irmão? Manda um beijo pra ele. Já mandei. Tá. Olha, o Matos, o Francis Matos. Ai, que delícia. Ai, que barato. Nossa, que maravilha a sua fala, Cris. Um beijo. Ele tá mandando. Tomara que seja útil para alguém. Olha só. Até a próxima. Nossa, maravilhoso. Eu passaria a noite ouvindo você. Que conteúdo maravilhoso. Gente, para encontrar o teu livro, Cris, fala aí para o pessoal como é que faz para comprar o teu livro. Olha, editora Multifoco. Já tem um monte de coisa que eu queria mudar. Se alguém tiver uma editora que tope fazer uma segunda edição para mim, revista e atualizada, eu vou amar, 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 amar. Mas quem quiser ver o primeiro, de época, com todos os errinhos que possa ter, editora Multifoco. Chama editora Multifoco no Google e pede. Tá lá. Tá certo. Tá lá na lista. Tá bom. Manda para mim a fotinha depois, a questão da editora, que eu coloco no meu feed para as pessoas saberem, tá certo? Cris, tá certo. Um beijo, fica bem. E quando tudo isso passar, eu vou te dar um abraço bem forte e levar uma sacola de jambo para você. Tá certo? Tchau, Cris. Tchau. Manda beijo pros botos. Vou mandar, você viu, né, os botos aqui. E para Med Maria. E Med Maria. Manda beijo para Med Maria. Tá certo, manda sim, Cris. Um beijo. E é isso aí, gente. Essa foi a Cristina Montenegro. Que assunto maravilhoso, né? Pena que é tão pouco tempo, e aí acaba a gente apertando um pouco a fala, mas foi muito boa. Foi muito boa. Gente, olha só. Terça-feira nós vamos ter um bate-papo com a Galiana Brasil. Tá? Vai ser muito bacana. A partir de amanhã já vou começar a divulgar no meu feed. Então vocês voltem aqui terça-feira para escutar a Galiana Brasil e o que ela tem a falar sobre tudo esse momento, tá certo? Ó, um beijo em todos vocês. Segue a página do PAN, tá certo? Que é o Festival Online de Artes Cênicas do Norte. E também segue o Instagram das Mães Coragens Indesistíveis, tá certo? Para conhecer um pouco do trabalho delas. Pessoal, beijo, lavem as mãos, tá certo? Tchau!